Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, professor Hermes na área. Pessoal, nós estamos iniciando aí mais um bimestre, nós estamos no terceiro bimestre e este é o PET volume 3 e nós vamos entender aí operações com números racionais para você responder aí as atividades da semana 1 deste seu PET, tá certo? Então, antes da gente prosseguir, eu gostaria de pedir você para se inscrever neste canal se ainda não estiver inscrito. Gostaria de pedir você para deixar aí um like e também para fazer um comentário, tá certo? Então estou esperando a sua participação, eu conto aí com a sua parceria, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Operações com números racionais. Pessoal, adição e subtração com números racionais. Para determinarmos a soma algébrica de dois ou mais números racionais, usamos os conhecimentos já adquiridos sobre frações, números decimais e números inteiros. Isso daqui, pessoal, esses assuntos aqui, ó, vocês viram no ano passado, no sexto ano, tá ok? Então você vai precisar de conhecimentos já advindos das séries anteriores para fazer as operações com números racionais. Nós temos aqui, por exemplo, um certo mês, uma cidade teve temperatura máxima de 12,5 graus e temperatura mínima de menos 2,6 graus Celsius. Nesse mês, qual foi a diferença entre as temperaturas máxima e mínima registrada neste mês, nesta ordem? Então, qual é a diferença da maior temperatura para a menor temperatura? Pessoal, nós vamos fazer uma operação de subtração de 12,5 graus menos 2,6 graus. Por que menos? Porque esse valor aqui, ó, esse grau aqui é negativo. Numa subtração, né, de números inteiros, nós aprendemos que nós vamos transformar isso daqui numa adição, conservar o primeiro, que é 12,5, e transformar aqui o sinal do segundo número. É menos 2,6, vai ficar mais 2,06. Como mais não precisa aparecer, nós vamos ter 12,5 mais 2,6. Então nós temos aqui agora uma adição. Numa adição nós vamos colocar aqui, ó, 12,5 somado com 2,6. Então, vírgula abaixo de vírgula. Pronto, basta agora fazer a operação de mais. 5 mais 6, 11. Vai o 1 aqui, 2 mais 2, 4, com 1, 5, e sobrou 1 com ninguém, é 1. A vírgula daqui a gente coloca a vírgula, resultado 15,1, tá ok? Olha aqui mais um exemplo, calcule o valor da expressão 1/3 mais menos 1/4. Nós temos aqui, ó, uma adição de um valor positivo, que é 1/3, com um valor negativo, que é 1/4. Quando for assim, nós vamos fazer o seguinte, o mais e o menos aqui, ó, estão juntos, eles têm que virar um sinal só, então vai ficar mais 1/3, mais com menos é menos, e aqui 1/4. Então vai ficar aqui, pessoal, ó, 1/3 menos 1/4. Como a gente vai ter agora uma subtração de fração, nós vamos fazer o seguinte, os denominadores são diferentes, nós vamos fazer o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum de 3 e 4 é 12. Agora você vai multiplicar cruzado, ó, o 1 vezes 4, 4, menos, porque é o menos daqui, 3 vezes 1 é 3. Vou colocar o 3 aqui. Pronto. 4 menos 3 é 1. 1 sobre 12 vai ser a resposta. Tá aí como é que a gente fez adição e subtração de números racionais. Nós vamos aprender também aí a multiplicação de números racionais. Pessoal, a multiplicação de números racionais é baseada nos conhecimentos adquiridos sobre fração, números decimais e números inteiros, conforme a gente viu lá na página anterior. Para calcular o produto de números representados na forma de fração, multiplicamos o numerador entre si e os denominadores entre si. Ou seja, se você está multiplicando um número racional, fração vezes fração, por exemplo, 2/3 vezes menos 1/3. É a multiplicação de duas frações, ó, vai fazer o jogo de sinal. Aqui é mais, aqui é menos. Mais com menos, menos. 2 vezes 1 é 2. E o denominador vezes denominador, ó, 3 vezes 3 aqui vai ser 9, tá certo? Olha um outro exemplo aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, 2/4 multiplicado por 1/9. Novamente, ó, 2 vezes 1, já que aqui é mais, vai ser positivo. 2 vezes 1 é 2, 4 vezes 9, 36. Nesse caso está 2 sobre 36, eu posso simplificar, ó. 2 por 2 é 1 e 36 por 2
18. Então a resposta vai ser 1 sobre 18. Veja agora, para multiplicar números na forma decimal, procedemos como se eles fossem números naturais e atribuímos o produto, o número de casas decimais, igual à soma das quantidades de casas decimais dos fatores. Neste caso aqui nós temos o seguinte, por exemplo, 2,5 vezes 2,1. Veja que nós temos dois números decimais que estão multiplicando. Nesse caso, como é que a gente faz? A gente vai colocar assim, ó, o 2,5 vezes o 2,1. Pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar a vírgula. Então, ó, vou tirar a vírgula desse número. Quantas casas passou após a vírgula aqui? Uma. Você vai colocar aqui, ó, do lado. Uma. Quantas casas passou após a vírgula aqui? Uma. Você vai colocar aqui, mais uma. Então, nós temos um total de 2 casas. E aí, você vai tirar a vírgula aqui e vai ficar assim, ó. 25 vezes 21. 25 vezes 21, como é que a gente vai fazer? Vou fazer aqui do lado aqui, ó. 25 vezes 21. Vou fazer aqui, ó. 25 vezes 21. 5 vezes 1, 5. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 2, 4. Com 1, 5. Pronto, basta a gente somar aqui agora, ó. 5 mais nada é 5. 2 com 0 é 2. 5 com mais nada é 5. Ficou 525. Só que a gente tem duas casas decimais aqui, ó, que a gente contabilizou. Então a gente vai pegar agora, ó, vai descontar duas casas, uma, duas, e colocar a vírgula. A resposta vai ser 5,25. Daí a maneira de fazer a multiplicação de dois números decimais. Considere uma multiplicação entre dois números. Quando os dois fatores possuem o mesmo sinal, o resultado será positivo. Quando os dois fatores possuem sinais contrários, o resultado será negativo. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, 7 vezes menos 5, nós temos sinais contrários, ó, mais e menos. Então o resultado é negativo. 7 vezes 5, 35. Agora, se eu tenho menos 7 vezes menos 5, eu tenho dois sinais iguais. Então vai ser positivo. 7 vezes 5, 35. Então, sinais iguais, pode ser menos e menos ou mais e mais, dá positivo. Sinais diferentes, pode ser mais e menos ou menos e mais, vai dar negativo, tá ok? E também nós vamos ver operações com números racionais, nós vamos ver divisão. A divisão de números racionais também é baseada nos conhecimentos adquiridos sobre frações, números decimais e números inteiros, pessoal. Veja aqui, para calcular a divisão de números decimais na forma decimal, igualamos as casas decimais e efetuamos a divisão como se os números fossem inteiros. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, vou pegar esse primeiro caso aqui e vou colocar assim, ó. Eu tenho aqui a divisão 1,2 dividido por 0,60. Veja, 1,2 dividido por 0,60 são a divisão de dois números decimais. Então você vai colocar aqui, ó, 1,2 e vai colocar aqui, ó, dividido por 0,60. Agora veja um detalhe. Após a vírgula aqui só tem uma casa. Após a vírgula aqui tem duas. Para mim deixar com duas casas aqui, eu acrescento um zero. O que acontece? Eu tenho agora duas casas após a vírgula, duas casas após a vírgula. Agora eu vou tirar a vírgula. Vai ficar 120 dividido por 60. Já que o zero aqui à esquerda não tem valor nenhum. Agora eu tenho 120 dividido por 60. Isso daqui, pessoal, vai dar, ó, eu posso cortar ainda o último zero, vai ficar 12 dividido por 6. E dá 2. 2 vezes 6, 12. Para 12, nada. Então a resposta aqui, ó, vai ser igual a 2. Pronto, resolvi aí a divisão de dois números decimais. Para dividir números racionais na forma de fração, multiplicamos a primeira fração pelo inverso da segunda. Então, neste caso aqui, ó, na divisão de fração, por exemplo, nós temos aqui 2/5 dividido por 6/3. Então, como é que a gente vai dividir isso daqui? A gente conserva a primeira, ó, vou colocar aqui do lado, a gente conserva a primeira, 2/5, e multiplica pelo inverso da segunda, 3/6. Resolvendo aqui, ó, 2 vezes 3 é 6, agora nós temos a multiplicação, numerador com numerador, 5 vezes 6, 30. Eu posso simplificar, ó, 6 divide por 6 e 30 divide por 6. 6 por 6 é 1 e 30 por 6 é 5. Resposta, pessoal, é 1 sobre 5. Então, o resultado aqui ficaria 1 sobre 5. A regra de sinal para divisão entre números racionais é: o quociente de número de mesmo sinal é positivo, o quociente de número de sinal contrário é negativo. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 8 dividido por 4. É mesmo sinal, mais e mais. Então, o resultado é positivo. 8 por 4, 2.
Agora eu tenho, por exemplo, 8 positivo dividido por menos 4. Sinais contrários, ó, mais e menos. Fica menos 8 dividido para 4, menos 2. Ou seja, sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Tá certo? Nós vamos ver ainda potenciação de números racionais. Pessoal, toda potência com expoente natural maior que 1 é igual a um produto em que o número de fatores é igual ao expoente da potência e todos os fatores são iguais à base. Por exemplo, calcule o valor da expressão menos 2/3 elevado a 2. Então você vai pegar esse menos 2/3 e vai multiplicar por ele mesmo a quantidade de vezes que é o expoente. Então, menos 2/3 vai ser menos 2/3 vezes menos 2/3. Menos com menos é mais, como nós já vimos. Numerador com numerador, 2 vezes 2 é 4 e 3 vezes 3 é 9. Então vai ficar 4 sobre 9 como sendo a resposta. Tá certo? E isso vale para qualquer expoente. Se tivesse aqui um 3, você ia multiplicar 3 vezes essa base. Raiz quadrada de números racionais. A raiz quadrada de números racionais também é baseada nos conhecimentos adquiridos sobre fração, números decimais e números inteiros. Por exemplo, calcule o valor da expressão raiz de 49 por raiz de 81. Pessoal, nós já vimos lá em séries anteriores que a raiz de uma fração é igual a raiz do numerador dividido pela raiz do denominador. Então, raiz de 49 sobre 81 é o mesmo que raiz de 49 dividido por raiz de 81. Raiz de 49 é o valor, né, que multiplica por ele mesmo que dá 49, e é 7. E raiz de 81 é um valor que multiplica por ele mesmo que dá 81, que no caso é 9. Então, posso dizer que a resposta é 7 sobre 9. Tá ok? Pessoal, chegamos com isso a mais um final de vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like. Também faça um comentário e compartilhe aí para os seus colegas. Estou esperando a sua parceria. Conto com a sua participação. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.